Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossos estudos com a disciplina de História, lá na página 240, onde nós temos o assunto sobre como as leis são feitas. Mas para que a gente compreenda esse assunto, nós temos que entender o que vem a ser a lei. A lei é um documento escrito por uma autoridade competente e esse documento ele é vinculado a normas jurídicas. As leis servem para garantir que a democracia e o direito de todos sejam respeitados. Então, professora, como é que elas são feitas? Vamos lá para a página 240. Tem todo um processo. E aqui na página 240, ela tem um esquema que vai da letra A à letra D. Então, vamos lá para a letra A para entender como essas leis são feitas. Primeiramente, para que ela seja feita, tem que ter um projeto. Um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos eleitos pela população ou por meio de um baixo-assinado. Por isso que é importante que a gente saiba escolher os nossos representantes políticos. Letra B. Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados lá em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois ele vai ser votado. Caso ele seja aprovado, ele ainda não terminou, ele vai seguir lá para o Senado. Depois de ir para o Senado, que é a letra C, esse projeto vai ser novamente analisado e debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado, enfim, para o presidente da República. Então, olha só, existe um projeto de lei que é feito por os nossos representantes, que pode ser os nossos políticos. Depois ele vai virar uma lei federal, que vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Depois ele vai ser analisado de novo e vai ser mandado para o Senado. Se o Senado aprovar, ele vai para o presidente da República. Nossa, professora, é muita etapa, não é? Sim, é muita etapa. Vamos lá ler a letra D. O que o presidente faz? O presidente ele pode aprovar ou não esse projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficial do governo para que a população a conheça. Então, olha só, antes dessa lei ser aprovada, ser criada, ser publicada, ela passa por todo esse processo, certo? Tem que ser criado um projeto, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela aprovação do presidente da República e depois de aprovada, ela tem que ter, obrigatoriamente, ser publicada em algum meio de comunicação, ok? Então, vamos lá para a página 241. Depois das leis serem feitas, aonde a gente pode encontrar elas? Como é que nós podemos ler? É isso que fala sobre a página 241. Nós temos algumas formas de ler essas leis, que as leis do nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Que documentos são esses? Primeiramente, a Constituição Federal. A Constituição é um conjunto de leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres do cidadão. Então, essa Constituição é muito importante para o nosso Brasil. Professora, qual é a Constituição que está em vigor? A de 1988. A gente pode encontrar leis também no Estatuto da Criança, no Código de Defesa do Consumidor, que é o PROCON, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, existem vários documentos em que existem leis específicas para cada coisa. Para o trânsito, direcionado para crianças, direcionado para adolescente, para o idoso, para os consumidores. Então, existe lei para cada segmento da sociedade. E são graças a essas leis que muitas coisas já mudaram no mundo, na nossa sociedade. Lá na página 242, vocês vão ver o tema As leis se transformam. Como assim, professora? Foi graças à criação de algumas leis que muitos direitos foram conquistados. Por exemplo, há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia, ou seja, os direitos trabalhistas foram conquistados mediante a criação de leis. Por exemplo, as jornadas de trabalho. Os trabalhadores não tinham direito às
a 13 horas, e foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Aqui nessa fotografia está mostrando alguns participantes grevistas em defesa dos direitos trabalhistas. Outro direito que foi alcançado mediante a criação de leis foi a participação das mulheres na política. As mulheres não podiam votar, então a partir de 1932 as mulheres elas não tinham o direito de votar. Com a criação de lei, elas começaram a votar e até se candidatar a cargos políticos. Outro direito é o direito dos povos indígenas. Ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que vivem no Brasil conquistaram diversos direitos. Professora, direito dos indígenas? Sim, direito dos indígenas, como por exemplo, o reconhecimento deles sobre as terras que tradicionalmente eles ocupam foi um dos direitos mais importantes que eles alcançaram. Outra coisa, que está mostrando na página 243, direito das pessoas com deficiência. Olha só, eles conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tivesse maior autonomia. Aqui está mostrando pessoas com deficiência acompanhando a votação do Estatuto do Deficiente Físico Brasília, Distrito Federal, em 2008. Professora, são só esses os direitos? Não, são inúmeras conquistas que as leis possibilitaram ao longo dos anos. De acordo com esse conceito sobre a criação das leis, como elas são feitas e como elas transformam tantas coisas, você vai responder a página 244 e 245, que é uma questão interpretativa sobre esse assunto que nós vimos, certo? Você tem a questão de número 1 e número 2 na página 244. Na página 244, na questão de número 2, diz, em sua opinião, qual é a importância de cada um desses direitos? Você vai responder aqui embaixo desse espaço que tem disponível, certo? Na questão de número 3, nós temos a página 245. Na 245 você vai completar as frases de acordo com essas 3 palavras que está aqui, ok? Então essa atividade ela é muito fácil de se responder. Esse foi o assunto da nossa disciplina de História. Agora nós vamos iniciar nossos estudos sobre Geografia, lá na página 268, com o capítulo 7. Os elementos da natureza e os seus recursos, ok? Agora nós vamos passar para a página 270 para a gente conhecer quais são esses elementos da natureza. Entre os elementos que nós conhecemos, nós podemos citar a água, o ar, o solo, a vegetação, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Na página 270, ele vai falar um pouquinho sobre o Sol, primeiramente. O que é o Sol? O Sol é uma fonte de luz e calor. Ele serve para nos aquecer, para gerar energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Professora, e a água? A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Você concorda com isso? Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Podemos encontrar água salgada, água do oceano, mares, água doce, que são os rios, lagos, lençóis subterrâneos e também na forma de nuvem, gelo e neve, ok? Na página 271 tem outro elemento da natureza, que é o ar. É o ar que nós respiramos. O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem aos ventos, que é uma maneira de a gente perceber o ar, porque ele não é visível aos nossos olhos, a não ser quando ele se movimenta. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando está quente ou está frio. Outro elemento da natureza é o solo. O solo é onde pisamos e onde as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos como alimento. Nele, as pessoas constroem casas, prédios. A sua moradia, por exemplo, ela é construída sobre o solo. Outro elemento da natureza que nós podemos falar é a vegetação. A vegetação ela vai proteger o solo, vai fornecer sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espontaneamente na natureza
natureza ou ser cultivado pelas pessoas. Na sua cidade você observa que existe uma vegetação muito grande. Essa vegetação ela faz sombra em alguns determinados lugares da cidade. Quando você está andando, por exemplo, você prefere passar por lugares onde tem árvores, porque elas vão dar sombra, vão dar um ventinho, um ar fresco para que você caminhe, não é? Então, esses são alguns elementos da natureza. Conhecendo esses elementos da natureza, nós vamos passar para a página 272 e responder juntos a questão de número 1. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. Letra A. Qual é o principal elemento que compõe oceanos, mares, rios e lagos? O principal elemento que compõe oceanos, mares, rios e lagos é a água. Letra B. É onde desenvolvemos cultivos agrícolas. É onde desenvolvemos cultivos agrícolas. É o solo. C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem. Letra C. São as construções. Letra D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. Qual é que eu falei sobre a respiração? É o ar. Letra E. Uma das maneiras de perceber o ar quando ele se movimenta é o vento, né? Letra F. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Nós estamos falando do sol. G. Elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar, podendo surgir espontaneamente ou ser cultivada pelas pessoas. Se trata da vegetação. Letra H. Podem servir como alimento para as plantas e os animais. Ou podem servir de alimento para as pessoas e os animais. Nós estamos falando das plantas. Vamos para a página 273. Na página 273, você tem a questão de número 2. Escreva 3 elementos naturais que estão retratados na paisagem da fotografia. Primeiro, nós estamos observando aí a primeira imagem. Nós podemos observar vegetação, nuvens e claro que não está aparecendo, mas aí também tem o ar. Na segunda imagem, nós estamos observando que elementos naturais? Primeiro, nós estamos observando a água. Estamos observando também bem no cantinho o solo. E como nós não estamos vendo, mas existe também o ar. Então você vai fazer essa questão de geografia. Escreva aí corretamente como eu coloquei, certo? Então essa foi a nossa aula de geografia sobre alguns elementos da natureza. Então agora responda, escreva corretamente todas as suas atividades. Bons estudos e tchau, tchau!